No direito processual penal, a prova representa um instrumento por meio do qual se busca reconstruir, dentro do processo, um fato passado relevante para a pretensão punitiva estatal, permitindo ao juiz formar sua convicção acerca da existência do crime, de sua autoria, das circunstâncias do fato e de todas as demais questões necessárias ao julgamento. A teoria geral da prova constitui um dos pilares fundamentais do processo penal democrático, pois relaciona-se diretamente com a garantia do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência e da busca da verdade possível dentro dos limites constitucionais. A finalidade da prova não é alcançar uma verdade absoluta, metafísica ou incontestável, mas sim uma verdade processual construída legitimamente mediante procedimentos compatíveis com os direitos fundamentais. No processo penal contemporâneo, especialmente em sistemas acusatórios, a atividade probatória não pode ser desenvolvida de maneira arbitrária ou ilimitada, uma vez que a dignidade da pessoa humana e as garantias constitucionais impõem restrições aos meios de obtenção e produção probatória. A prova assume função epistemológica, porque busca demonstrar a ocorrência de fatos relevantes, função persuasiva, porque destina-se a convencer o magistrado, e função garantidora, porque limita o poder punitivo estatal ao exigir demonstração suficiente da acusação antes da imposição de sanção penal. A palavra prova pode ser compreendida sob diferentes sentidos. Em sentido objetivo, significa os meios utilizados para demonstrar a veracidade dos fatos alegados. Em sentido subjetivo, refere-se à convicção produzida no espírito do julgador. Em sentido formal, corresponde ao conjunto de atos processuais destinados à demonstração da verdade dos fatos. Em sentido material, relaciona-se ao próprio resultado obtido com a atividade probatória. A atividade probatória desenvolve-se em diversas fases, incluindo a proposição, admissão, produção e valoração da prova. Na fase de proposição, as partes requerem os meios de prova que pretendem produzir. Na fase de admissão, o juiz analisa a licitude, pertinência, relevância e necessidade da prova requerida. Na fase de produção, ocorre efetivamente a realização dos atos probatórios. Na fase de valoração, o magistrado aprecia criticamente os elementos produzidos para formar seu convencimento. O sistema brasileiro adota predominantemente o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional, segundo o qual o juiz possui liberdade para valorar as provas, desde que fundamente racionalmente sua decisão com base nos elementos constantes dos autos. Esse sistema diferencia-se do sistema da prova tarifada, no qual a lei previamente atribui valor específico a determinados meios probatórios, e do sistema da íntima convicção, em que o julgador decide sem necessidade de fundamentação. Embora o livre convencimento motivado confira liberdade ao juiz, essa liberdade não é absoluta, pois está condicionada à observância da motivação das decisões judiciais, ao contraditório, a racionalidade argumentativa e as regras constitucionais de proteção aos direitos fundamentais. A prova no processo penal rege-se por diversos princípios fundamentais. O princípio da verdade processual estabelece que a atividade probatória deve buscar a reconstrução dos fatos de maneira legítima e racional. O princípio do contraditório garante às partes o direito de participar da produção probatória, influenciando seu resultado e impugnando os elementos apresentados pela parte contrária. O princípio da ampla defesa assegura ao acusado todos os meios legais e moralmente legítimos para demonstrar sua inocência ou reduzir sua responsabilidade. O princípio da presunção de inocência determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, implicando que a dúvida razoável favorece o acusado. O princípio da comunhão da prova estabelece que a prova produzida pertence ao processo e não exclusivamente à parte que a produziu. O princípio da oralidade privilegia a produção oral da prova perante o juiz. O princípio da imediatidade exige contato direto do magistrado com a prova produzida. O princípio da concentração busca reunir a atividade probatória em audiência una ou em número reduzido de atos. O princípio da publicidade assegura transparência à atividade jurisdicional, ressalvadas hipóteses legais de sigilo. O princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas veda a utilização de elementos obtidos mediante violação a normas constitucionais ou legais.
O objeto da prova consiste nos fatos relevantes, pertinentes e controvertidos para a solução da causa penal. Nem todos os fatos precisam ser provados. Os fatos notórios independem de prova, pois são de conhecimento geral. Os fatos incontroversos, embora no processo penal tenham menor relevância em razão da indisponibilidade da ação penal, podem dispensar comprovação quando não houver prejuízo às garantias do acusado. Os fatos presumidos legalmente também podem dispensar demonstração, dependendo da natureza da presunção. Questões de direito, em regra, não necessitam de prova, salvo quando se tratar de direito estrangeiro, estadual, municipal ou consuetudinário. O ônus da prova representa a responsabilidade atribuída às partes quanto à demonstração dos fatos relevantes ao processo. No processo penal, o ônus probatório relaciona-se diretamente ao princípio da presunção de inocência. Em regra, cabe à acusação demonstrar a materialidade do delito, a autoria e todos os elementos necessários à condenação. O réu não possui obrigação de provar sua inocência, podendo permanecer em silêncio sem que disso decorram presunções desfavoráveis. O ônus da prova da acusação inclui a demonstração da tipicidade, ilicitude e culpabilidade, bem como circunstâncias agravantes, qualificadoras e causas de aumento de pena. À defesa compete provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória, especialmente quando alegar excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade, causas extintivas da punibilidade, álibis ou outras circunstâncias específicas. Contudo, mesmo nessas hipóteses, prevalece o entendimento de que basta a defesa gerar dúvida razoável sobre a narrativa acusatória, permanecendo com o Ministério Público o dever de comprovar suficientemente a acusação. Em determinadas situações, admite-se distribuição dinâmica do ônus probatório, especialmente quando determinada parte possui maior facilidade de acesso aos meios de prova. O padrão probatório necessário para a condenação penal é elevado, exigindo certeza além de dúvida razoável. A insuficiência probatória conduz à absolvição, em aplicação do princípio indúbio pro réu. Entre os meios de prova previstos no processo penal estão a prova testemunhal, documental, pericial, indiciária, interrogatório, reconhecimento de pessoas e coisas, acariação, busca e apreensão, inspeção judicial e reprodução simulada dos fatos. A prova testemunhal consiste na declaração prestada por pessoa estranha ao processo acerca de fatos relevantes de que tenha conhecimento. A testemunha possui dever legal de comparecer, depor e dizer a verdade, sob pena de condução coercitiva, multa e responsabilização criminal por falso testemunho. Existem, contudo, pessoas proibidas de depor, como aquelas vinculadas por dever de sigilo profissional, salvo se desobrigadas pela parte interessada. Há ainda pessoas dispensadas do dever de testemunhar, como parentes próximos do acusado, embora possam fazê-lo voluntariamente. A testemunha deve depor oralmente, sendo vedada, em regra, a leitura de declarações previamente escritas. O depoimento testemunhal submete-se ao contraditório, permitindo perguntas pelas partes e pelo juiz. Existem testemunhas diretas, indiretas, referidas, abonatórias, instrumentárias e informantes. A testemunha indireta ou de ouvir dizer relata fatos que ouviu de terceiros, possuindo menor valor probatório. Menores de idade e pessoas com incapacidade cognitiva podem ser ouvidos sem compromisso legal de dizer a verdade, sendo considerados informantes. O depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência observa procedimentos específicos destinados à proteção psicológica e à prevenção da revitimização. A prova documental compreende qualquer registro material apto a demonstrar fato relevante para o processo, incluindo escritos, fotografias, vídeos, áudios, arquivos digitais, mensagens eletrônicas e registros eletrônicos. Os documentos podem ser públicos ou particulares. Os documentos públicos possuem presunção relativa de autenticidade. A falsidade documental pode ser arguida mediante incidente próprio. Com a evolução tecnológica, ganharam importância as provas digitais, incluindo e-mails, mensagens instantâneas, metadados, registros de acesso e conteúdos armazenados em dispositivos eletrônicos ou em nuvem. A cadeia de custódia tornou-se fundamental na preservação da integridade da prova digital e também de vestígios materiais em geral.
A cadeia de custódia corresponde ao conjunto de procedimentos destinados a manter e documentar a história cronológica da prova, evitando adulterações, contaminações ou perdas. Sua violação pode comprometer a confiabilidade do elemento probatório. A prova pericial consiste na análise técnica realizada por especialista dotado de conhecimento científico, artístico ou técnico específico. O exame de corpo de delito é obrigatório nas infrações que deixam vestígios, não podendo ser suprido pela confissão do acusado. O exame pode ser direto ou indireto. A ausência injustificada do exame de corpo de delito pode gerar nulidade ou insuficiência probatória. Os peritos devem possuir formação adequada e atuar com imparcialidade. As partes podem indicar assistentes técnicos e formular quesitos. Existem diversas modalidades de perícia, como necropsia, balística, contábil, genética, toxicológica, grafotécnica e informática.